Bom dia a todos, aqui é o pastor Jean, com o amor, a graça e a paz de Jesus seja com todos nesse dia. Vamos para mais uma reflexão? Isaías 49, verso 4, a parte A do versículo diz: Tenho me afadigado, sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em vão e para nada. Quais as vantagens de uma vida dirigida por propósitos? Conhecer o propósito da nossa vida faz com que ela tenha sentido. Todos nós fomos criados com um propósito e precisamos entender isso. Muitas pessoas, infelizmente, usam métodos questionáveis como astrologia, se apegam a signos, horóscopo e etc., para tentar descobrir qual o sentido, o propósito da sua vida. Muitas pessoas têm se afadigado, como o texto diz, correndo atrás de algo sem propósito. Quando nós encontramos o sentido da nossa vida, nós não corremos em vão, não perdemos tempo, pois temos um caminho definido e bem resolvido. Quando nós encontramos o propósito da nossa vida, aí sim nós começaremos a viver de forma plena. O fato é que sem Deus, a vida não tem nenhum sentido, não tem nenhum propósito, e sem um propósito, a vida não tem significado. Sem um significado, a vida não tem relevância ou esperança. E na Bíblia, tem várias situações de pessoas que expressaram ou passaram por um momento de falta de esperança. Por exemplo, o texto que nós lemos, Isaías está aqui se queixando, dizendo que tem se afadigado, sem qualquer propósito. O que é isso? Ele tem corrido em vão, tem gastado a sua força para nada. E quantas pessoas não estão assim, correndo de um lado para o outro sem propósito? Jó, no capítulo 7, em duas situações ele diz: meus dias são vazios e sem esperança. Ele estava enfrentando a maior crise da sua vida, perdendo a alegria de viver. Em uma outra situação ele diz: detesto a vida, não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. Tudo isso são sentimentos de pessoas que estão correndo sem um propósito. Estão passando por um problema, uma situação e não encontram um sentido real da sua vida. A maior de todas as desgraças não é a morte, mas uma vida sem propósito. A esperança é tão essencial para a sua vida como o ar e a água. É preciso esperança para vencer. A esperança, ela é gerada quando se tem propósito. Se você tem se sentido sem esperança, sem força, eu te digo nessa manhã, não desista da sua vida. Coisas maravilhosas ainda podem acontecer na sua vida, por isso encontre o seu propósito, encontre o propósito da sua vida. Deus ele fala em Jeremias capítulo 29, verso 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazer prosperar e não lhes causar dano, planos de dar esperança e um futuro. Muitas pessoas, quando leem esse versículo, se apegam simples e puramente em bens materiais. Mas o Senhor fala aqui de uma forma bem ampla. Ele fala que conhece os planos que tem para nós, de fazer prosperar. Isso em todas as áreas da nossa vida. Inclusive, no propósito da nossa vida, no sentido real da nossa vida. Eu vou repetir, todos nós fomos criados com um propósito definido. E muitas pessoas têm vivido de um lado para o outro sem um propósito, porque não encontraram ele. E precisam buscar esse propósito. E o primeiro passo é saber que uma vida sem Deus é uma vida sem sentido. É uma vida sem significado, sem esperança, sem relevância. Se você foi abençoado com essa mensagem, curta, compartilha, se inscreva no canal. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele te proteja, que Ele te livre de todo mal. Um forte abraço e fique com Deus.